Itaenga FM. A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, pública, tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Minha gente, boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Estamos no ar nesta quinta-feira, 10 de julho de 2025. Uma quinta-feira com sol, com chuvas fininhas, molhadeiras, para a alegria do Criador e também do agricultor. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias, está no ar para conversar sobre assuntos que interessam a nossa população. Hoje é o dia da pizza, Dia Mundial da Lei e Dia da Saúde Ocular. Vamos hoje também estar conversando com a nossa convidada de hoje, né, que vai falar de um assunto importante de psicologia infantil aqui na nossa Itaenga FM. A gente divulgamos e ela pontualmente chegou na hora marcada com a gente. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade, entrevista. Pronto, Jaqueline Cristina tá por aqui, é da terrinha, é da gente. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os telespectadores da Itaenga FM. É um prazer, né, imenso estar aqui novamente, contribuindo ainda mais, né, trazendo temáticas importantes, principalmente para o público infanto-juvenil. E hoje a nossa amiga Jaqueline Cristina, que já tem um trabalho, né, desenvolvido bastante aqui em nosso município. Fala um pouquinho aí, antes da gente entrar nesse assunto, né, Jaqueline, da sua atuação como psicóloga em Lagoa de Itaenga. Fique à vontade. Atualmente eu sou psicóloga do projeto social que fica no CEDILE, um projeto chamado Alô Comunidade. Eu atuo como psicóloga e também atendo na Clínica Biocenter. Atendo o público infanto, juvenil e faço orientação de pais. É importante a gente ter sempre um nicho, né, em nossos atendimentos, porque aí a gente consegue aprofundar melhor, buscar conhecimento e entender que quando eu cuido, né, da minha criança ou do meu adolescente, eu vou promover um adulto emocionalmente saudável também. Jaqueline, que é a nossa convidada de hoje no programa Itaenga Notícias, na hora do almoço, né, um bate-papo que é para a família, né, Jaqueline, acompanhar um bate-papo no rádio, porque falamos de criança, falamos de adolescente, é o tema da conversa de hoje, intitulada, que a gente aqui desenvolveu, junto aqui com a nossa amiga convidada, a Jaqueline, o tema Todo Comportamento Tem uma História, olhar para além da atitude. Mas quando falamos desse tema, Jaqueline, o que significa dizer que todo comportamento tem uma história? Significa a gente mostrar que nem todo comportamento acontece por acaso. Ele tem uma finalidade, ele tem um propósito, existe algo por trás daquele comportamento. Às vezes a criança ou adolescente muitas vezes não sabe dizer com palavras aquilo que ele está sentindo, não sabe verbalizar aquele sentimento. E aí ele vai reagir através de um comportamento. Por isso que é tão importante a gente investigar o comportamento além de tudo. Hoje, quando a gente está buscando aí entender, viu, Jaqueline, e você sabe muito bem, que deu uma louca ultimamente aí no comportamento infanto-juvenil dessa galera. Na verdade, eles que não estão podendo compreender direito como é viver no mundo, ou é a família, Janaína, que não está sabendo perfeitamente passar a mensagem de mundo para essas crianças e adolescentes? A gente entende, Júlio, que o contexto, principalmente quando é uma criança, ele é orientado por quem? Pelos pais. Então, muitas vezes, essa falta de orientação em casa, a falta de orientação familiar, faz com que a criança se prejudique e não consiga desenvolver as habilidades certas para lidar com as situações. O que isso pode gerar o quê? A frustração. E com a frustração, acaba tendo comportamentos anormais e significativos para trás comportamentos. Comportamento que foge até da fase dela, né, Jaqueline? Em vez de ser uma criança, passa a ser um adolescente. Em vez de ser um adolescente,
passa a ter um comportamento de adulto, né? Isso, exatamente. Ela passa por uma fase precoce. Não é aquela fase que corresponde à faixa etária dela, mas é uma fase que corresponde às vivências, aos comportamentos, às situações que ela vivenciou ali no contexto familiar e que ela não está conseguindo lidar e fez ela ter um amadurecimento precoce. E a mensagem que você, como psicóloga, por exemplo, tem dado aí para os pais que procuram você: olha, Jaqueline, meu filho, minha filha, por ter um comportamento meio esquisito, né? Eu não estou entendendo direitinho aí, porque muitas vezes o pai e a mãe parece que em vez de estar buscando ali dar o ensinamento certo, aí deixa que essa responsabilidade seja para professores e seja para o psicólogo ou a psicóloga. Por isso, Júlio, que todo acompanhamento, todo o processo terapêutico da criança, primeiramente tem que ser feito com os pais. Existe um processo chamado orientação parental, onde a gente faz essa orientação aos pais. Minha criança está com um comportamento que não tinha antes. Então, existe o processo de investigação. A gente precisa investigar como surgiu aquele comportamento, de onde surgiu, a partir de que momento ele surgiu e como os pais estão intervindo nisso. Porque muitas vezes acaba acontecendo o que você falou. Transfere para o psicólogo, transfere para a escola a responsabilidade, que é de primeira base de quem? Dos pais. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente se depara que no advento da internet, né, a gente vê inclusive memes, né, mensagens referentes a esse assunto aí. Aí muitos ali colocam símbolos, né, como uma sandália, um cinto. O meu psicólogo foi quem? Meu pai e minha mãe, o meu primeiro psicólogo. Já avisei nos memes, né? Isso mesmo. E aí fica projetando na internet, muitas vezes, né? Aquilo que eu não tenho em casa, da minha mãe e do meu pai, eu vou buscar na internet. Porque se eu não tenho uma conversa, se eu não tenho um diálogo, se eu não tenho a acessibilidade e a sensibilidade em casa, com quem eu vou me desabafar, com quem eu vou me abrir, com quem eu vou dialogar. Então é importante que os pais busquem sempre o quê? A presença. Estamos hoje conversando, minha gente, com Jaqueline Cristina, psicóloga aqui de Lagoa de Itaenga, e fala sobre um assunto tão importante, né, que é ali o comportamento da criança, do adolescente. Todo comportamento tem uma história. Olhar para além da atitude. Mas por que é tão importante olhar além da atitude da criança ou adolescente, Jaqueline? Porque é muito importante a gente observar aquilo que ela faz, entendeu? Além da atitude. Além daquela atitude, como é que aquela criança ou aquele adolescente reage? Será que ele se isola tanto? Não tem algum significado? Será que ele está sendo agressivo? Será que não corresponde a algum comportamento que ele teve na escola ou uma verbalização entre os amigos? Então é muito importante que a gente passe por esse processo de investigação. E essa investigação não pode ser direto num atendimento psicológico. Ela precisa também da contribuição dos pais. Os pais são os primeiros observadores dos filhos. Ô Jaqueline, a gente tem visto, né, tantas são as coisas negativas hoje que está acontecendo com crianças, principalmente adolescentes, né? Coisas negativas, como tivemos aí esse caso triste, né? Tivemos dois casos aí que a gente comenta muito bem, que é da criança de 3 anos que pegou uma arma, né? O pai deixou a arma ali à vista da criança, ela inocentemente pegou e atingiu ali a sua mamãe. E o outro caso, né? Um caso até intencional, de um adolescente de 14 anos, matou o pai, matou a mãe, matou o irmão de 3 anos, né? Induzido praticamente por outra adolescente, uma menina de 15 anos. Ô, Júlio, nesses casos, a gente pode até observar que muitos deles, a maioria, existe ausência de diálogo entre pais e filhos. Porque muitos adolescentes, eles argumentam a seguinte forma: pra que ser amigo? Pra que ser amiga do meu pai? Pra que ter esse vínculo? E não percebem que quando existe essa construção, eles conseguem lidar com as frustrações de uma melhor forma. Porque ali ele tem um direcionamento de onde? Da base. Não vai ter um amigo, uma amiga, um coleguinha fora para poder passar aquela orientação. Mas vai ter dentro de casa essa educação, esse valor. Não quer ter amizade de casa e quer ter amizade do mundo. Aí o mundo abraça, Isso, né? Abraça da pior forma possível, não é isso?
Desse jeito, exatamente. E muitas vezes a questão do limite, né? Como é que eu estou ensinando a questão do limite aos meus filhos? Será que eu estou ensinando de uma forma errada ao ponto de não ensinar, mas só proteger sem ensinar? Porque existe a questão da gente precisar ensinar os nossos filhos dando o limite e mostrando para eles que tudo precisa ter limite. O não é não, o sim é sim. Então, atenção, pais aí acompanhando o programa. Se vocês quiserem também se manifestar, falar a sua opinião sobre como que você está tendo aí o comportamento e a atitude com o seu adolescente, o espaço está livre também para a sua participação aqui no programa. E por que é tão importante olhar além da atitude da criança e adolescente? E a gente emenda também com essa perguntinha também, Jaqueline. Pode dar um exemplo prático, né, disso no dia a dia, por exemplo? Por exemplo, um adolescente vive chegando da escola e se isolando. Vive chegando da escola e se isolando. Ou até mesmo uma criança. Ou ficando muito tempo no celular. E aí os pais, eles acabam dizendo assim, meu filho é calmo, meu filho é tranquilo. Ele só chega em casa, se tranca no quarto, não me dá trabalho nenhum. E fica no celular, sem trabalho nenhum. Mas você já parou para investigar realmente o que é que seu filho está passando? Será que ele não está precisando de uma escuta, de uma conversa, de um diálogo? Então é muito importante que a gente observe a criança e o adolescente além da atitude, além daquilo que ele está fazendo. Mas a gente procura saber por que ele está fazendo, por que ele está se isolando tanto. Será que ele está passando por um problema? Será que está acontecendo alguma coisa na escola que toda vez que ele chega da escola ele tem esse comportamento? Então, é de suma importância a investigação das atitudes e dos comportamentos, tanto da criança como do adolescente. No caso aqui que falamos também para os adolescentes, como isso se aplica, Jaqueline? Nos adolescentes, eu acredito que é ainda mais forte. Nos adolescentes é ainda mais forte, porque automaticamente muitos se fecham, muitos já se isolam e têm essa dificuldade de verbalizar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando. Então, cabe aos pais terem esse papel de ir atrás, de investigar, de sentar, de entender até o que está acontecendo. E se você, né, que é pai ou mãe, tem essa dificuldade de verbalizar com o seu filho, de entender, procure observando as coisas que ele mais gosta. Ah, meu filho gosta muito de comer pizza. Então, a gente pode começar um diálogo através daí. Ele, sem combinar mesmo, vou comprar uma pizza hoje à noite e ali a gente vai começar conversando. Porque ali ele vai entender que ele foi observado de alguma forma. Poxa, minha mãe sabe que essa é a minha pizza preferida, minha mãe sabe que eu gosto de pizza e comprou pra mim. E dali vai começando um diálogo saudável, onde o adolescente vai se sentir enxergado. Porque muitas vezes o que eles sentem mais ainda é a falta do olhar. Entendeu? De observação. Poxa, ele não me observa, ele nem liga pra mim. Pra que eu vou procurar meu pai, minha mãe, se ele nem me procura? Então é importante que o pai ou a mãe se sinta sensibilizado a ir atrás desse adolescente. Não esperar que ele venha, mas ir atrás dele. E como esses pais e educadores podem praticar esse olhar mais sensível? O primeiro passo é sempre fazer uma pausa, Júlio. Se uma criança ela não chega bem numa escola ou em determinado lugar, eu preciso, como eu disse, investigar o que é que está passando dentro de casa. Se ela chegou agressiva, então alguma coisa aconteceu. Existe algo por trás daquele comportamento. Nunca é do nada, nunca é do caso, nunca é por acaso. Existe essa questão da investigação mesmo. Então, quando a escola, ou seja, outro lugar, chama a atenção de uma criança ou um adolescente por causa de um comportamento, é importante a gente olhar a criança ou adolescente além do comportamento. Eu preciso olhar para aquela pessoa além daquela atitude que ela teve. Existem muitos casos de crianças que dizem assim, eu sou inútil, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada. E aí a gente já dá aquela pausa e faz as frases de afirmação. Quais seriam essas? Você é muito inteligente, você consegue, você é luz, você é abençoado, você é muito amado. Porque às vezes a criança ou adolescente ela já vem de um contexto familiar que só escuta coisas negativas. Então, como ele vai produzir coisas positivas se ele só absorve coisas negativas? Então, existe a quebra do ciclo.
e corrigir o comportamento é errado, então? Não, jamais. Como eu falei, o limite tem que ser posto. Mas eu preciso saber as maneiras certas de corrigir. Um exemplo. Eu vou corrigir uma criança que está gritando. E aí eu digo, para de gritar, não pode gritar. E automaticamente eu estou fazendo o quê? Gritando. Então, como eu vou colocar limite, né? Impor uma coisa se eu estou fazendo? O primeiro exemplo sou eu que falo. É uma mãe, é um pai, é um professor que está em sala de aula. O primeiro exemplo é sempre a pessoa lá que está falando. Então, para eu cobrar, para eu colocar limite, eu também preciso ser exemplo. E eu preciso direcionar e dar as ferramentas certas. Ô Jaqueline, quando falamos do comportamento da criança e do adolescente em casa, ele tem um comportamento, quando sai de casa para a escola, o comportamento é totalmente diferente do que ele tem em casa. Para muitos professores isso acontece porque em casa ele tem a total liberdade e não tem ali ouvido o sim, o não, o errado e o certo, e que tem as regras, né? É isso mesmo? Isso, é desse jeito. E acontece ao contrário também. Às vezes tem um comportamento muito bem em casa e na escola tem outro. Ou na escola tem um comportamento muito bom e em casa tem outro. É como existe a história, as duas versões diferentes. Mas é importante que o adolescente entenda que quando ele tem esse comportamento, ele precisa entender aquilo que realmente é certo e aquilo que realmente é errado. Muitas vezes os pais, como você falou, transfere isso para a escola. E a escola vai conseguir dar conta? Não vai. Porque se ele não tem um comportamento daquela forma adequada em casa, como é que ele só vai corresponder na escola? Então é importante ter esse alinhamento, família e escola. Ô Jaqueline, agora tem aquela outra questão também que é mais ainda sensível, né? A escola, o filho não tem ali nenhum controle de comportamento, dentro de casa piorou e agora os pais apelam para quem representa a lei, o conselho tutelar, que depois transfere a lei para a própria justiça resolver agora que esses meninos aí estão cada vez mais danados. E a gente vê muito também a questão do desistir. Você, por exemplo, já encarou algo dessa situação assim? E aí, o clima, como é que foi, hein? A gente vê muito isso no social. Muito mesmo, né, no social, essa questão. E a gente sempre conversa com relação sobre isso a família, né? A questão de não desistir do seu filho. Porque muitas vezes, Júlia, acontece isso, de dizer assim, olha, eu não tenho mais o que fazer com ele, eu não quero mais ele, eu não quero mais essa criança, não quero mais esse adolescente. Mas, como eu falei pra você, toda atitude tem algo por trás. Então a gente precisa entender o que houve naquela família, o que houve naquela criança, o que houve com aquela adolescência. Será que foi um caso de abuso? E aí nunca foi dito, foi silenciado? Será que foi uma série de agressões que essa criança, esse adolescente está passando? Entendeu? Ou até, será que é um tipo de transtorno que nunca foi lidado? E as fluências internas, né? Exatamente. As fluências internas ao redor, às vezes na rua, né? Próprios familiares também de fora, né? Enfim, as influências internas também, externas, né? Podem também afetar, né? Contribui muito, tanto positivamente, né? Como negativamente, que é quando a gente se deixa ser influenciado por algo que não vai nunca nos beneficiar. E ao invés da gente atrair coisas boas, vai ter o quê? As consequências negativas. A gente ouve muito, Jaqueline, dos pais que eles têm cada vez mais um desafio gigantesco, né, de educar os filhos. E parece que o educar o filho de maneira mais correta está no primeiro filho. Quando parte para o segundo filho, parece que as coisas começam a desandar a partir daí, né? E você já falou algum recado, já disse uma fórmula mágica para, de fato, os pais não desanimarem diante já da educação para o segundo filho por diante? Eu sempre digo que nunca se deve ter comparações e tratamentos diferentes. Porque às vezes o primeiro filho, você compra tudo do melhor, faz tudo tão assim, né? Tudo bem delicadinho, tudo tão perfeitinho. E já o segundo, você diz, é o segundo. E aí você já traz a carga da primeira maternidade.
E o segundo, você deixa de fazer muitas coisas que você não fez, que você fez para o primeiro, você não acaba não fazendo para o segundo. E aí é que você erra, porque aquela criança, independente de qualquer coisa, ela é uma criança, ela é um filho. E ela precisa de atenção, de qualidade, de tempo de qualidade, como um primeiro também. Você havia relatado que a partir daí, né, tem também o chamado desprezo, de alguma maneira, né? Porque você vê que a criança, a gente falou aqui da primeira educação, quando vem para a segunda educação, e a gente tem visto no nosso dia a dia, Jaqueline, onde tem condições, né? Tem condições de uma criança de 6, 7 anos estar trafegando pelas ruas, como a gente no tempo passava, a Rua Grande, né? Isso. A Rua Grande era uma rua que ficava praticamente distante, quilômetros da nossa casa. E a nossa casa, né, é o Porto Seguro. Tem condições da gente ver ali crianças praticamente abandonadas, jogadas ali, né, para a sua sorte, né? Aconteceu o pior para a sua vida, né? Aí eu fico me perguntando, cadê os pais dessas criancinhas, né? Desses adolescentes, às vezes tá ali na fase da puberdade indo para a adolescência. Isso, ô Júlio, e aí que tudo se encaixa. Quando a gente vê a questão de uma criança ter um comportamento agressivo, uma criança que não gosta de abraçar. E aí, será que ela foi abraçada pelos pais? Será que ela tem o carinho e a presença desses pais? A gente vê muito também na questão social. Essa criança está com dificuldade de abraçar, de contato. E não é autismo, né? Como muita gente acha. Será que essa criança é atípica porque ela não gosta de contato? Não, a gente precisa investigar. E aí que a gente vai investigar esse comportamento, além da atitude. É quando a gente observa, ela vive na rua, tudo e mais, e a mãe e o pai, onde é que está? Estão bebendo, estão fazendo outras ocupações, mas não sendo mãe e muito menos pai. E aí essa criança, ela vai somatizar um comportamento diante daquele contexto que ela está vivenciando. Você que tem um contato maior, você como outros psicólogos, e qual a queixa ali, as queixas que as crianças e adolescentes mais relatam quando estão ali, né, conversando com aquele profissional, com você, profissional de psicologia? A questão do tempo, a falta de tempo. A falta de tempo que os pais justificam que não tem para os filhos. Por isso que eu sempre falo assim, eu também trabalho, eu também sou mãe. E aí a gente para pensar, a gente tem essa cobrança automaticamente de dizer assim, poxa, eu tenho pouco tempo com meu filho, mas eu sempre digo, e o que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que é um tempo de qualidade? E essa é a palavrinha-chave, tempo de qualidade. Eu ter um tempinho curto, mas eu fazer daquele tempinho curto um tempo de qualidade, que é eu sentar com meu filho, eu brincar, eu sair para tomar um sorvete. E eu sempre digo aos pais, você não precisa gastar muito para fazer seu filho feliz. Você precisa simplesmente, muitas vezes, pegar um brinquedo preferido que ele mais gosta e sentar no chão. Chamar ele para tomar um sorvete ali na esquina, um açaí ali na frente. E é o suficiente para trazer uma memória afetiva para ele. É indescritível. A falta de tempo dentro da família vai acarretar o filho, a filha, entrar na criminalidade, isso, né, que não está longe da sua casa. Isso, exatamente. E vai entrar também na prostituição. É o que mais se vê hoje na atualidade das comunidades, quer seja rurais e urbanas, isso, nos grandes e pequenos centros. Isso. E assim, Júlia, e a consciência também tranquila, né? Por exemplo, como mãe e como pai, será que o futuro com relação ao seu filho lhe assusta ou lhe conforta? De acordo com o seu tempo de qualidade com ele. Para que lá quando você olhe para trás, você diga, poxa, na infância do meu filho fui presente. Não fui tão presente, mas quando eu pude estar presente com ele, eu realmente promover a ele um tempo de qualidade, um tempo de afetividade, do que você olhar para trás e dizer assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e eu não fiz. E o recado que você deixa para quem está ouvindo e lidando com comportamentos desafiadores em casa ou na própria escola? A escola, né, Jaqueline, que deveria ser um ambiente ainda mais acolhedor assim para a própria criança, porque eu tenho a certeza que você
dentro do seu ambiente escolar você não teve ausências, né? Você teve ali que aprender, você teve que brincar. Eu brinquei muito nas escolas, né? Pude aprender ali o suficiente, né? E por que é que hoje essa realidade, né, dessas crianças, de fato que hoje em dia tem tudo na escola, merenda boa, tem até um dinheirinho, né? Um dinheirinho aí, bons professores, cada vez mais as disciplinas escolares sendo diferenciadas, que é para o aluno sair preparado. Cada criança, cada adolescente, ele chega na escola como pessoa, né? Como um ser humano, mas ele também leva na bagagem aquilo que ele traz do contexto familiar. Ele não consegue deixar o contexto familiar em casa. Ele vai levar para onde ele for. E na escola isso acaba somatizando, né, esse comportamento em atitudes. Então é aí que vem o bullying, vem aí a agressividade, o estresse. Por isso que a gente precisa ver além de atitudes, justamente por isso. A gente precisa ver e observar a criança além de um grito, além de um comportamento agressivo, além de um estresse. Será que João chegou hoje na escola desse jeito? O que será que ele passou em casa? Será que ele está sendo bem assistido pela família? Será que ele consegue sentar, conversar com seus pais sobre o que ele está passando? Ou será que aquilo está sendo tão sufocante que ele está gritando através de um comportamento? Então é muito importante isso, a escola observar essa questão. Olhar a criança, olhar aquele adolescente além da atitude. Porque às vezes o contexto familiar é tão severo, é tão rude, que ele não consegue separar escola de família, nem família de escola. Ele carrega aquela bagagem, aquele contexto familiar para a escola. E o ambiente dessa criança e adolescente que já está bem conturbado na casa dele, vem agora trazer também, acarretar ainda mais coisa para o próprio professor, que vai agora ser um pai, uma mãe, né, os professores que já têm já seus problemas, têm suas vidas em casa, tem na escola e agora vai ser o tutor daquele aluno. Isso, eles vão ouvir muitas vezes o pedido de socorro naquele comportamento daquela criança. Por isso que eu digo sempre, os professores eles precisam trabalhar ainda mais a saúde mental deles, para que eles estejam preparados para acolher esses determinados alunos. Vamos puxar também a orelha do poder público, Jaqueline, que o poder público também precisa cuidar ainda mais da saúde dos professores para lidar, né, que tem que ir ali trabalhar com a saúde, depois capacitá-los, né, para poder ajudar esses alunos, né, que estão em falta em casa. Isso, exatamente. Atenção, secretários de educação, diretores escolares, trabalhar mais também aí na parte da saúde do próprio professor, para ele poder ser uma ajuda útil para o aluno, viu? Isso, porque querendo ou não, ele acaba muitas vezes, como você falou, sendo um suporte que ele não tem em casa. Por que tantos alunos têm essa referência de mãe ou pai, um professor? Porque é aquilo que ele não tem, ele não visualiza essa referência em casa. E aí ele projeta nos professores em sala de aula. Jaqueline, nosso tempo já se esgota, mas eu tenho a certeza que essa conversa foi bem produtiva, né? Os pais que puderam ouvir a gente, as próprias crianças e adolescentes entenderam muito bem a sua mensagem que você falou de maneira clara e objetiva. E esperamos aí outros encontros, porque essa aqui é uma profissional, minha gente, de mão cheia. Quem quiser mais informações sobre o seu trabalho, por onde procurar, Jaqueline? Pode me acompanhar nas redes sociais, no meu Instagram, @psijaquelinecristina. Também atendo, como eu falei, na clínica Biocenter, nas segundas e nas sextas, com agendamento antecipado. E a gente lembra que você é psicóloga infanto-juvenil, né? Isso. Não é para cuidar do adulto, não, né? Isso. Eu sou psicóloga infanto-juvenil e também trabalho a questão da orientação de pais, que é quando eu oriento, né, os pais e direciono a tomar as decisões mais certas com relação ao acompanhamento, o crescimento e as habilidades sociais das crianças. E também sou psicóloga, não posso esquecer do meu amado projeto, né? Alô Comunidade, aqui bem pertinho aqui no Cedile, aqui no Nascedouro. Muito obrigado, minha querida, bom trabalho para você. Trouxe também o cinegrafista, né? O nome dele? Meu amigo Eduardo, tá Eduardo, cabra macho da gota. E também a minha sogra, que está acompanhando, sempre acompanha, minha mãe. O nome dela é o nome do pessoal, senão o pessoal fica assim, o nome de família. Cadê o nome?
Josenilda, Helenildo, Dona Lia, que é minha mãe. Tá todo mundo aqui me acompanhando. Muito bem, obrigado, minha querida, e bom trabalho para você. Boa sorte na sua caminhada, viu? Obrigada. Olha, vamos aqui ao nosso bloco de apoio cultural. Daqui a pouco tem muito mais na sua Itaenga FM. Esse é o programa Itaenga Notícias. Aqui tem mais alegria. Aqui tem mais informação. Itaenga FM.